Muito bom dia a todos. Iniciamos mais um dos nossos encontros ordinários do Instituto Cearense de Estudos Tributários, dessa vez para tratar do regime jurídico dos incentivos fiscais, um tema que pode ser visto de uma forma muito abrangente. Nós faremos uma introdução de como pode ser visto, pode ser abordada a questão, e traçaremos algumas considerações sobre exemplos específicos, né? E iniciaremos os debates. Hoje o encontro, como todos, é para reflexão, para pensamento, para que a gente possa ter uma oportunidade, um momento de, de refletir sobre o que realmente acontece e como deveria ser e como pode vir a ser. Mas antes de iniciar o nosso debate hoje, eu quero abrir um parêntese para ter uma observação a respeito de uma matéria que está publicada no jornal O Povo de hoje, na coluna da jornalista Beatriz Cavalcante, em que ela faz de crise no ITCD da Cefaz, governo deixa de arrecadar de quem quer pagar. E na matéria ela aborda a lentidão que a Cefaz está enfrentando, sei lá, qual seria o motivo para essa lentidão, no cálculo do imposto. Calcular o imposto, liberar a guia paga, para que o ato a ser praticado possa ser consumado. A maioria desses atos se diz respeito a imóvel e o cartório de registro só efetua o registro com o pagamento do imposto, isso está atrasando o procedimento. Mas por que eu abro esse parêntese agora para tratar desse assunto? É porque está sendo colocado como um grave problema a ser enfrentado. Uma fila, uma dificuldade que está motivando, inclusive, reunião entre a diretoria da OAB e os representantes da Cefaz, que tratam desse assunto. E aí fica aquela pergunta: por que mesmo que é assim? Por que que essa situação ocorre? O que é que leva a isso? Aí aqui uma referência que da questão da relação com, com o fisco que o contribuinte hoje deve estabelecer a partir do sistema eletrônico. Aí tem aqui uma transcrição de um contribuinte que teria dito: eu luto tanto com o sistema Tramita, é uma humilhação conseguir o cálculo do ITCMD. Luto com o sistema Tramita? O que é isso? Por que que é assim? É, Aí vem assim, a ideia, não, é porque o sistema não funciona, aí vem tudo agora só funciona quando se reclama para a ouvidoria. Se não for para a ouvidoria, não funciona aí. Vem uma resposta na própria matéria dizendo, não, a ouvidoria respondeu a todos os e-mails no prazo legal. Mas como normalmente é a resposta que a ouvidoria dá? Recebemos a sua reclamação e será considerada e processada. Ponto, isso é resposta? Dizer que simplesmente recebeu a reclamação? Então, a ideia é refletir um pouco sobre isso, saber o que acontece e se essa relação que o contribuinte hoje é obrigado a estabelecer com o fisco através dos sistemas eletrônicos, se é realmente o melhor caminho, se não pode ser melhorado ainda mais, aperfeiçoado. A falta de um interlocutor que responda a essas perguntas, a falta de um interlocutor que diga o que é que está acontecendo, a falta de um interlocutor que possa estabelecer um prazo razoável para atender aquela demanda, é algo que deixa aquela sensação de abandono, né? E quando a gente não tem outra opção, a única opção de resolver o problema é aquele canal, não tem como tentar fazer diferente. Aí isso me lembra um momento em que eu estive na Receita Federal e fui tentar resolver através de um outro canal, fora desses canais eletrônicos, e o segurança não me permitiu subir ao andar da delegacia da Receita Federal. Não pode subir sem agendamento. Então a gente não tem mesmo o que fazer. Nem acesso físico é permitido e o acesso eletrônico nós obtemos como resposta que a demanda está sendo analisada e será processada futuramente. Bom, fechando o parêntese, vamos agora partir para
A reflexão sobre o regime jurídico dos incentivos fiscais. É comum nós nos depararmos com expressões no sentido de favor, usando a palavra favor. Há pouco tempo, conversando com uma advogada, e aí nós conversando sobre isenção, porque o favor fiscal, eu digo, mas é favor? Não, e não seria favor? Eu digo, é favor? Nós podemos tratar um incentivo fiscal como um favor? Podemos considerar assim? A questão é colocada de uma maneira muito mais profunda do que a gente imagina. Assim, o tributo, ele exige, ele está sujeito ao princípio da legalidade. Não pode haver tributo sem lei. Isso está positivado em nossa Constituição Federal, no Código Tributário e na doutrina como um todo. É um clássico princípio da legalidade, da proteção ao cidadão, daquela visão mais ampla de que o rei não pode cobrar o que ele quer, ele só pode cobrar aquilo que está autorizado pelo parlamento. As isenções ou reduções ou benefícios fiscais de qualquer natureza devem necessariamente seguir essa mesma regra. Necessariamente por quê? Porque o que orienta a legalidade, o que orienta essa aplicação dessa proteção, desse dique de contenção ao poder, que é a legalidade, ela tem outro lado que é a dispensa desse pagamento. O tributo, ele deve ser orientado também pelo princípio da generalidade da tributação, da aplicação a todos. Todos devem contribuir, não deve haver exceções. O princípio da generalidade da legalidade tem como limites, alguns limites, o principal deles aqui é o da capacidade contributiva. Ora, se eu tenho a possibilidade de cobrar um tributo, eu devo respeitar necessariamente a capacidade contributiva, que é um princípio também mais complexo, que envolve não só a capacidade do contribuinte de arcar com aquele ônus, mas a adequação jurídica do montante do tributo com a sua própria base de cálculo, com a sistemática de funcionamento desse tributo. Então, essa capacidade contributiva orienta a legalidade. Mas, superado isso, todos os contribuintes que estiverem na mesma situação devem pagar o tributo. Não há motivo que justifique esse não pagamento. Salvo, aí vem a exceção, salvo se um outro princípio orientador, não só do sistema tributário, mas da nação brasileira, do Estado brasileiro, justificar isso. Feita a ponderação entre esses princípios, que é o princípio da generalidade da tributação, e esse um outro que pode vir a ser invocado, se encontra um meio termo que pode vir a justificar um tratamento diferenciado, que não é favor, ele está sendo feito a partir desse segundo princípio. Por exemplo, nossa Constituição trata, em diversas partes, da necessidade do Estado brasileiro, da determinação ao Estado brasileiro de combate às desigualdades, desigualdades sociais, desigualdades regionais. Isso está escrito em diversos dispositivos constitucionais. Ora, para combater as desigualdades, muitas coisas podem ser feitas. Muitas coisas podem ser feitas, inclusive um tratamento tributário diferenciado. Não sozinho, não é ele que vai resolver o problema, mas ele pode ser usado como um dos instrumentos de combate às desigualdades, de pelo menos diminuição dessas desigualdades. E sendo assim, e justificado por isso, pode ser feita a aplicação diferenciada da tributação, com algumas reduções para os empreendimentos dos contribuintes que estiverem nas áreas mais carentes, nas áreas que precisem desse benefício, desse estímulo, para que se desenvolvam. Se não for assim, a isenção é inconstitucional. Ora, mas uma isenção inconstitucional? Sim, uma isenção inconstitucional. Uma isenção que foi transformada em favor. Favor não pode. Mas por que não pode? Porque se nós admitirmos o favor, nós vamos admitir o inverso da tributação e tem o mesmo efeito maléfico. O rei só atende a quem ele quer, aos amigos dele, ele só vai fazer favor a quem ele quer, só vai fazer favor a quem mais contribuiu com a campanha, a quem é realmente ligado ao governante de plantão. Esse é que vai ser beneficiado com esses favores
Não pode ser assim. Todo e qualquer. Aí se aplica também o princípio da generalidade. Todo e qualquer contribuinte naquela situação tem direito ao benefício, à aplicação dessa redução. Não é só para A ou B. Eu estabeleço as condições legais para o gozo daquele benefício e todo aquele que estiver enquadrado nessas condições legais tem o direito a este benefício. E vestindo tudo isso, até porque é inerente à função pública, vem a transparência. É necessário que todos saibam quem, como e por que está sendo dado e para quem aquele benefício. Não pode ser feito nada em segredo, nada sigiloso, para que as outras pessoas não saibam. Por quê? Porque isso vai levar também a uma possibilidade de violação à lei. Ora, se ninguém sabe, eu faço o que eu quero. Não pode ser assim. Tem que controlar, tem que estabelecer esses sistemas de verificação e tudo isso só se consegue com a publicidade. Publicidade. Transparência. Completa transparência da coisa pública. É indispensável para isso. A, a ideia da isonomia, a ideia da tributação por igual a todos e a ideia dessa ponderação de princípios pode ser extraída de uma orientação até de reflexões filosóficas. O que é a igualdade, o que é a justiça? Aí tem pessoas que dizem, não, vamos invocar Rui Barbosa. Rui Barbosa tem uma passagem na Oração dos Moços muito interessante, que é citada muitas vezes como sendo uma lição de como se deve compreender a justiça ou a igualdade, diz Rui Barbosa. A regra da igualdade não consiste senão em quinhoar desigualmente aos desiguais na medida em que se desigualam. Nesta desigualdade social, proporcionada à desigualdade natural, é que se acha a verdadeira lei da igualdade. Os mais são desvarios de inveja, do orgulho ou da loucura. Tratar com desigualdade a iguais ou a desiguais com igualdade seria desigualdade flagrante e não igualdade real. Os apetites humanos conceberam inverter a norma universal da criação, pretendendo não dar a cada um na razão do que vale, mas atribuir o mesmo a todos, como se todos se equivalessem, quando na verdade não se equivalem. E aí a gente volta para a questão das desigualdades regionais, e se eu estou dando um benefício, concedendo um benefício a alguém que está numa situação desigual, é simplesmente para aproximá-lo dos outros que têm mais vantagens, por um motivo ou por outro, e possibilitar uma concorrência justa e mais equilibrada. Citei Rui Barbosa, porque é o mais referido no que diz respeito ao nosso estudo aqui no Brasil, mas aí dizem, não, mas não foi Rui Barbosa que criou isso, e realmente não foi. Aí a gente recua mais um pouco e encontra o Léon de Guy, um filósofo francês que estudou tributação e igualdade social, muito baseado nas lições de Rousseau, e também ele já colocou isso há muito tempo passado. E se nós recuarmos mais um pouco, vamos encontrar Aristóteles, que também preceitua algo muito semelhante a isso, no sentido de tratar desigualmente os desiguais na medida em que se desigualam. Então, é algo universal, é algo da cultura ocidental, é algo que vem de muito tempo e que precisa ser considerado quando a gente examina essas questões, toda vez que nós nos deparamos com a necessidade de um tratamento isonômico, de um tratamento geral, generalizado, como é a tributação, tudo isso deve ser considerado. Esse assunto já foi objeto de estudo do Instituto Cearense de Estudos Tributários. Em 2015, foi editado o livro Regime Jurídico dos Incentivos Fiscais, em que contém diversos artigos que tratam desse assunto. Quem quiser se aprofundar sobre a questão, recomendo a leitura do livro. Deve ser encontrado, não sei se ainda está na editora, Malheiros está em parceria com a Focus, eu não sei se ainda está disponível na própria editora, nas livrarias, mas uma pesquisa mais aprofundada
na internet pode viabilizar o encontro desses volumes. Mas aí vamos seguir adiante. E como é que a gente pode seguir aqui com o assunto? Perceber que o desrespeito a essa necessária isonomia, necessário tratamento equânime no que diz respeito aos incentivos, aos benefícios fiscais, transformados em favores, vai fazer ruir o sistema. O sistema perde o sentido. Aqueles que não conseguem um favor suportam toda a carga, e os que são merecedores do olhar benéfico do rei ficam dispensados do pagamento. Isso nos faz lembrar, inclusive, a Revolução Francesa, que teve uma forte carga de inconformismo, de injustiça tributária, que levou à queda do rei. Não aqui estou pregando que se faça isso. Nós não vamos guilhotinar ninguém, mas vamos ter o exemplo histórico que nos mostra que isso realmente pode não funcionar bem. Hoje, há um movimento explícito e consistente do governo federal de aumentar a arrecadação, para cumprir com seus compromissos orçamentários, para cumprir metas fiscais, arcabouço fiscal e outros nomes que se dê a essa tentativa de evitar que cresça o déficit público. E nessa busca de aumentar a arrecadação tem sido dito muito, falado muito nas chamadas renúncias fiscais. O Brasil concede muita renúncia fiscal. São bilhões e bilhões de reais que deixam de ser arrecadados em razão dessas renúncias fiscais. E quando a gente fala em renúncia fiscal, a gente volta de novo para os incentivos fiscais. Renúncia fiscal é o que é? Bom, do ponto de vista do direito positivo, nós vamos encontrar na Lei Complementar 101 uma definição do que seria renúncia fiscal. No artigo 14 fala de renúncia da receita, renúncia fiscal, e vem no parágrafo 1º do artigo 14 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, essa lei já tem seus 25 anos. A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado. Então, a lei procurou abranger tudo, toda e qualquer redução do tributo para determinado setor, determinado contribuinte, determinada região, determinada situação, é considerada renúncia fiscal. E aí se dão outros exemplos. O que a União Federal perde, e a palavra usada é essa, o que a União Federal perde com o Simples Nacional, o que ela perde com as instituições de assistência social, o que ela perde com, aí vem se enunciando diversas situações de tributação diferenciada. Será que essa análise, esse foco é o mais adequado? O que a União perde? Não seria melhor perguntar por que mesmo que esse benefício foi instituído? Por que que o governo decidiu fazer assim? Por que que essa redução foi dada? Aí, quando se tem essa resposta, foi por isso, aí nós vamos. E esse objetivo foi atendido, ele ainda é importante, ele precisa ainda ser perseguido, ou vamos abrir mão dele porque ele não é mais tão importante agora? Essa é a análise mais adequada quando se depara com o benefício tributário. Não é simplesmente se falar dos bilhões que eu deixo de arrecadar. Por que mesmo que eu fiz? O que é que realmente está motivando o governo, o Estado brasileiro, a abrir mão daquela arrecadação? E aquela arrecadação realmente existiria se eu voltar a impor a incidência da norma tributária genérica? Será que aquela arrecadação existiria mesmo? De que forma o mercado buscaria o seu equilíbrio? E aí a gente lembra das subvenções. Subvenções é um termo genérico que indica qualquer tipo de ajuda, de benefício, de apoio que o governo conceda a determinado contribuinte.
entra para apuração do seu patrimônio, entra nos lançamentos contábeis que vão compor o seu balanço. E essa subvenção surge na apuração do resultado. Ora, se eu recebi uma ajuda governamental, essa ajuda governamental fez com que o meu negócio, de alguma maneira, seguisse adiante, progredisse, e isso vai ter um reflexo contábil. Isso pode ser considerado um lucro. E aí vem a regra para tratar esse valor. Deve mesmo ser considerado lucro? E aí vem, não, as subvenções podem ser excluídas na apuração do lucro para efeito de pagamento do imposto de renda, que é quem incide sobre o lucro. Ah, mas deve ser excluída, não deve? Aí se inicia uma discussão para se saber se é correto ou não esse tratamento. As empresas afirmam que sim, deve ser feita a exclusão. Por que deve ser feita a exclusão? Porque se a subvenção é dada, por exemplo, por um Estado membro da federação, integrante da federação, ele deu esse benefício abrindo mão ou reduzindo a carga tributária que ele receberia. Então, ele é como se ele estivesse contribuindo com a parte do imposto que deixou de arrecadar para que o negócio progrida. Ok, se a União Federal tributa o lucro proporcional a essa ajuda, ela está diminuindo o benefício que o Estado deu e levando para ela, a União Federal, uma parte desses recursos. É justo que seja assim, é adequado que seja assim, dentro dessa política econômica, e aqui não se parte, mais uma vez, só da análise jurídica positiva, objetiva, mas da própria razão de ser, da finalidade da norma. O STJ entendeu que não é justo que faça assim, e determinou que essas subvenções continuassem sendo excluídas na apuração do lucro, e o governo federal alterou a lei e disse: não, eu não vou mais na lei considerar como possibilidade de dedução das subvenções no resultado das empresas. Eu vou fazer diferente. Eu vou considerar que as empresas têm direito a um crédito, e esse crédito é que ela pode deduzir do imposto de renda que ela já pagou. Então, a subvenção entra para o lucro, apura o resultado, paga o imposto de renda, mas eu posso apurar um crédito e esse crédito deduzir. E aí entra uma série de condições e de limitações no uso desse crédito, começando da própria destinação para o imposto de rendas, esquecendo a contribuição social sobre o lucro. Então, as empresas não têm mais a redução completa do resultado, só em parte, porque para a contribuição sobre o lucro vai incidir pelo total, e para o imposto de renda poderia ser deduzido o crédito, mas o crédito é submetido a uma série de condições. Condições que, na prática, podem implicar em não aproveitar o crédito. Se eu não cumprir no todo essas condições, eu perco o direito de aproveitar o crédito. Sendo assim, a subvenção praticamente ficou reduzida a quase nada. Os efeitos da redução da subvenção ficam reduzidos a quase nada. Então, as subvenções concedidas pelos estados tendem hoje a integrar o resultado das pessoas jurídicas, que, por sua vez, vão pagar a tributação sobre esse resultado, sem mais as deduções, salvo aquelas que conseguirem cumprir as condições para o aproveitamento do crédito, que vão ter uma diminuição parcial desse ônus. É uma referência que se faz dentro do que nós colocamos de maneira mais genérica como regime jurídico dos incentivos. Esse é um aspecto. Outro aspecto, o imposto de renda à pessoa física. Promessa de governo anterior, promessa de governo atual. Não tributarei com o imposto de renda da pessoa física quem ganha menos do que R$ 5.000. Aumentará o limite de isenção. Aí vem a primeira pergunta: isso é isenção mesmo? É uma isenção? O Estado está dando isenção a essas pessoas? Eu não vejo como isenção. Eu vejo como uma não incidência. E não incidência por quê? Aí nós vamos atrás do conceito do mínimo existencial.
Uma pessoa precisa de um mínimo para existir. Ora, se ela precisa desse mínimo para existir, não é justo nem adequado do ponto de vista econômico que esse mínimo para existir seja considerado renda. Isso não é renda, é o mínimo para existir. E aí nós ficamos sem critério nenhum? Não, o critério está dado na Constituição Federal quando trata do salário mínimo. E aí ela estipula o que é que o salário mínimo deve atender às despesas necessárias para uma família de um casal e 2 filhos, se não me engano, acho que esse é o cálculo que tem sido feito. O que é que uma família desse tamanho precisa para existir? Existir. Não é ter prazer, não é ter descanso, não é ter luxo, é para existir, para continuarem se alimentando e se vestindo minimamente, e transportando e tendo outras despesas para que seja viabilizada essa existência. Nós sabemos que 5.000 é pouco. Mas aí no Brasil nós nos deparamos com alguns critérios assim confusos. Às vezes a gente vê uns gráficos da consideração da miséria, da pobreza, das classes menos favorecidas, aí vem classe média e classe alta e o rico. E aí a gente se depara com situações em que se considera quem ganha acima de 20 mil reais uma pessoa rica. Será mesmo? Será mesmo que eu posso, num gráfico, considerar os ricos acima de 20 mil reais? Aí diz assim, não, mas é porque no Brasil quem ganha acima de 20 mil reais é a minoria. Eu digo, é, porque a grande maioria é remunerada de maneira muito deficiente, muito pequena, muito pobre. Ah, mas o nosso país é assim, então temos que fazer alguma coisa para diminuir esses contrastes, essas contradições. E aqueles que ganham verdadeiramente muito, aqueles que têm uma remuneração que pode ser chamada de uma grande remuneração, até de uma pequena fortuna anual que ele ganha, ele está pagando perto do que os que ganham pouco pagam, não precisa nem ser igual, mas perto do que pagam, proporcionalmente ao que realmente ganham. Fica essa pergunta e não é uma pergunta para o ministro Haddad, para o presidente Lula, é uma pergunta para todos nós. Nós brasileiros precisamos ter essa consciência, precisamos enxergar isso, porque se nós não quisermos, não vai, não sai. Daí eu vou colocar aqui como está o projeto de lei que trata desse assunto. É uma questão assim que vale a reflexão também. O PL 1087, o 1087/25, que trata desse assunto, que trata da questão da não tributação pelo imposto de renda das pessoas físicas de valores até 5 mil reais. A primeira observação que se faz com relação a esse projeto é que ele é muito complexo. Trouxe uma série de regras. Aqui, deduz ali, coloca aqui, acima de 7 é dessa maneira, e depois um projeto com muitos artigos, e trazendo uma série de normas que são complexas, que me exigem uma atenção, um cuidado, para que a gente possa agora calcular o valor desse imposto. Não, mas quando eu coloco isso no algoritmo, vai para a declaração, calcula facilmente. Eu disse, bom, mas para chegar lá eu tenho que entender isso aqui. Eu tenho que saber aplicar esse dispositivo. Ah, mas você está chamando de complexo, mas tem que ser assim. Eu digo, será que tem que ser assim? Teve um projeto de lei anterior da relatoria do senhor José Guimarães, projeto de lei de iniciativa do governo, em maio de 2025, foi aprovado, apenas para estabelecer um piso mínimo de incidência do imposto de R$ 2.428,80, como sendo zero de incidência. Ora, esse projeto só tem 3 artigos. O primeiro, dizendo o que é que ele vai fazer, o segundo, trazendo a nova tabela, e o terceiro, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ponto. Não precisa mais do que isso. Se eu estava me propondo a não tributar quem ganha abaixo de 5 mil, bastava fazer uma nova tabela e colocar isso nas faixas de isenções e projetar o crescimento de cada faixa na mesma proporção. Estava resolvido o problema. Aí dizer assim, não, o sistema tributário brasileiro é altamente complexo.
Quem é que causa essa complexidade? Quem é que provoca essa complexidade? Quem é que torna o sistema complexo? É o fisco. Agora é um exemplo. Uma tabela fácil de ser lida e aplicada, agora se coloca uma série de regras complexas para que se entenda como que vai incidir a norma tributária. E depois dessa complexidade instaurada, voltar ao que era antes é bem mais difícil, bem mais complicado. Se coloca a regra da complexidade. Mas tem outra observação a fazer sobre esse projeto. Ele foi encaminhado em março de 2025, 18 de março de 2025, encaminhado em regime de urgência, nos termos do artigo 64, parágrafo 1º da Constituição. Vai, vem, vai, vem. Aí vem agora em maio, 5 de maio de 2025, uma nova mensagem: dirijo-me a vossas excelências a fim de solicitar seja considerada sem efeito e, portanto, cancelada a urgência pedida com apoio no parágrafo 1º do artigo 64. Não tem mais urgência. Deixou de ser urgente? Por que deixou de ser urgente? Não tem que ser aprovado esse ano, não é para valer no ano que vem, se bem que eu entendo até que ele podia valer era no mês seguinte, para readequar a tabela de maneira a diminuir a tributação, não tem que ter anterioridade. A anterioridade é para aumentar a tributação. Para reduzir não precisa de anterioridade. Mas mesmo que se raciocine dessa maneira, que se entenda que precisa ser aprovado no ano para aplicar no ano seguinte, por que tirou a urgência? Qual a explicação? Aquela urgência original desapareceu, a gente fica perguntando o motivo das coisas, a finalidade das coisas. Ah, mas o regime de urgência é para aplicar num caso, num fato concreto. O caso era aquele. Naquele momento, em março, tinha urgência. Em maio não tem mais? As pessoas que ganham menos do que 5 mil reais e estão pagando imposto de renda deixaram de precisar dessa adequação? Elas estão ainda contribuindo com o seu mínimo existencial para pagar imposto? O que é que mudou? Por que perdeu a urgência? E aí vem outros, outros pedidos de audiência pública, vamos discutir melhor isso, está sendo aprovado nas pressas, sendo aprovado nas pressas, quando é para simplesmente adequar a um mínimo existencial. E não tem que ser apressado mesmo, não. Cadê aquela urgência que foi solicitada no início? E aí vem a justificativa. Alguns deputados ou senadores, um deles, o Ricardo Abrão, da União do Rio de Janeiro, que apresenta um pedido de audiência pública para ouvir 1 milhão de pessoas aqui, representante de todo mundo, aí diz assim, questionam a alegada neutralidade fiscal, porque estimam como bilionária as perdas dos estados e municípios em receitas da retenção do imposto de renda de seus servidores. Por quê? Porque estado e município, quando paga os vencimentos dos servidores, os salários dos servidores, retém o imposto de renda na fonte, mas não repassam para a União. Aquele imposto de renda retido na fonte fica com estados e municípios. Ora, a preocupação dele é de continuar tirando de quem não tem, continuar tirando do mínimo existencial dos seus servidores o dinheiro, porque a perda é bilionária. É uma perda para quem mesmo? Por que o dinheiro tem que ficar retido na fonte, ao invés de ser entregue para a pessoa que está precisando se alimentar? Mas aí a perda é bilionária, não pode a União Federal fazendo um favor. O que nós sabemos, que na prática, é que há uma guerra política. A questão da adequação, e eu não coloco aqui como benefício fiscal, incentivo fiscal, nada, até porque não teria nem ser considerado como incentivo, isso não está incentivando nada, do governo federal seria uma moeda política muito valiosa, e a oposição não está querendo dar essa moeda política para o governo atual e fica criando essas dificuldades, vai dizer, não, não vai ser o Lula que vai aprovar isso, não, nós vamos deixar isso para depois, o próximo presidente que vai resolver. E aí a oposição fica colocando essas dificuldades, inclusive dizendo que estados e municípios vão perder dinheiro. Perder para quem? Perder para os seus servidores que ganham pouco. Porque os servidores que ganham muito não perdem. Aí vem aquela coisa, os servidores que ganham muito inventaram a história das
gratificações, dos benefícios de natureza indenizatória, que nem entra no teto constitucional nem paga imposto de renda. Então, esses servidores recebem, ganham, 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 não vão pagar nada, nem esse imposto que é retido para Estado e município, e esses não são molestados. Quem é que sofre a carga, quem sofre o peso e quem arca com o problema é quem ganha pouco, quem não tem verba indenizatória, quem recebe o suficiente ou talvez nem o suficiente para viver e está tendo que pagar a conta. É, tem um gráfico indicado no portal da transparência do governo federal, que diz evolução histórica das renúncias fiscais, e aqui é muito genérico, não trata especificamente de um tributo, mas aí aponta por regiões. E onde está concentrada, mais concentrados os incentivos, nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro e Amazonas. Amazonas é a Zona Franca de Manaus e esses outros estados da região sudeste. Então, é uma região pobre que precisa ser incentivada. Então, é aqui que está concentrado os incentivos. É uma ironia que não pode deixar de ser feita. Como que eu vou entender que isso se justifica? Por que eu tenho que incentivar? Qual é a razão de ser dos incentivos se concentrarem nessas regiões? Não há uma explicação adequada, pelo menos eu não percebo claramente isso. Tem uma curiosidade para trazer aqui para vocês, colocando a questão da palavra favor. Aí eu encontrei um decreto-lei de 1967, um anterior, de 1966, assinado pelo presidente Humberto Castelo Branco e por o senhor Ednardo Lopes Rodrigues e o senhor Roberto Campos, que eram, na época, os ministros do Castelo Branco. E o que é que diz o artigo 17 do Decreto-Lei 62, do dia 21 de novembro de 1966? Artigo 17. Os contribuintes do imposto de renda que, até 31 de janeiro de 1967, efetuarem de uma só vez o pagamento do seu débito fiscal relativo aos exercícios anteriores ao ano de 66, gozarão da redução de 50% do valor das multas aplicadas, ficando ainda dispensados da correção monetária desses débitos. Isso aqui é o vovô do refis. Né? É o vovô do refis, é uma primeira concessão de refis. Eu digo primeira, mas talvez até tenha algo mais antigo do que isso, foi o que eu localizei, mas é uma concessão que já tem quase 60 anos e que indica que não é novo esse procedimento de se fazer reduções para viabilizar pagamentos ou perdões de dívidas já consumadas. E aqui uma observação: dispensados da correção monetária desses débitos. Nessa época, não se falava de juro. O juro era pouco importante. O juro não era muito importante, não. Por quê? Porque a inflação era tão alta, tão grande, que ela absorvia qualquer juro que você imaginasse. Não, 1% ao mês, 1% ao mês não era nada. 1% ao mês não era absolutamente nada. A inflação levava a 30%, 40% ao mês. Então, 1% ao mês não era nada. E quando se dizia, fica dispensada a correção monetária, se dizia praticamente, você não vai pagar nada, porque se a dívida era antiga, a correção monetária antiga, a perda do valor da moeda era imensa. É, e aí vem um decreto-lei em seguida, o Decreto-Lei 157, um decreto-lei até muito referido, que tinha diversos tratamentos fiscais, de incentivos e tal, mas tem o artigo 14. O que é que diz o artigo 14 do Decreto-Lei de 67? O primeiro que eu li foi de novembro de 66, esse segundo é de fevereiro de 67. Pouco depois, não chega nem a fazer 6 meses.
Decreto-Lei número 157, do dia 10 de fevereiro de 67, assinado pelo presidente Humberto Castelo Branco e pelo Dr. Otávio Bulhões. Diz o quê? Artigo 14. Dentro do prazo de 30 dias, contados de 31 de janeiro de 1967, os contribuintes, bem como as fontes retentoras do imposto de renda, que pagarem a totalidade de seus débitos fiscais relativos aos exercícios financeiros até 65, inclusive, quer dizer, os anos anteriores, ou requererem seu parcelamento com o pagamento da primeira prestação naquele prazo, gozarão também dos favores a que se refere o artigo 17 da Decreto-Lei 62, aquele que eu me referi há pouco. E aqui eu grafei a palavra favores. Então, o legislador qualificou como um favor aquela redução. Por que mesmo que houve a redução? Por que mesmo que? Qual foi a razão de ser disso? O governo federal queria limpar a dívida ativa, queria incrementar os pagamentos. Esse legislador aqui entendeu por bem chamar de favor uma palavra que eu entendo incompatível com a legalidade tributária. Favor é incompatível com a legalidade. Não pode existir favor em nenhum momento. Não há espaço para favores em matéria tributária. Infelizmente, no Brasil, de vez em quando, nós somos surpreendidos com essas questões desses favores. Há também uma outra referência, um outro exemplo que pode ser dado nessa discussão agora, da tentativa do governo de aumentar a arrecadação, é quando se falou da tributação das chamadas LCIs e LCAs. Não, LCI é isenta, LCA é isenta, os rendimentos decorrentes de LCI e de LCA são isentos, isso é injusto, não é possível, porque quem compra LCI e LCA é quem tem dinheiro, e quem tem dinheiro, capacidade contributiva, tem que pagar imposto de renda. Aí eu digo, mas será que essa isenção está sendo dada para essas pessoas mesmo? Será que a motivação dessa isenção, a razão de ser desse benefício é atender a essas pessoas que compram? Se for, está tudo errado. Está tudo errado. Então, a ideia não é atender as pessoas que compram, a ideia é atender aos fundos que são formados pela arrecadação das aplicações de LCI e de LCA. Esses fundos aplicadores é que são os beneficiados. Por quê? Porque eles vão receber mais dinheiro. E recebendo mais dinheiro, vão poder financiar empreendimentos agrícolas e empreendimentos imobiliários. Letra de crédito imobiliário, letra de crédito agrícola. Esses fundos, com esse dinheiro disponível, vão poder dar financiamentos, conceder financiamentos com um juro menor, de uma forma a beneficiar esses setores e vão ter recursos suficientes para isso, captados com LCI e LCA isentos. Essa é a razão de ser da coisa. Então, quando eu falo que vou revogar a isenção porque quem compra LCI e LCA tem dinheiro, é uma meia-verdade. É uma meia-verdade por quê? Porque quem compra é quem tem dinheiro mesmo. Agora, eu quero dirigir esse dinheiro para que essas pessoas que têm dinheiro não apliquem em outros lugares, dirigir esse dinheiro para os fundos que são compostos pela arrecadação com LCI e LCA. Esses fundos. Aí vem outra pessoa e diz: não, mas aí os outros setores da economia vão pagar juro mais alto. Tem várias análises dizendo que isso é muito errado, porque os outros setores da economia vão pagar juros mais altos. Então, está errado eu querer beneficiar esses setores, está errado eu querer diminuir o custo do crédito para quem aplica em agricultura e em imóveis, construção de imóveis. Poderia, em última análise, dizer: agricultura é comida, imóvel é casa. Então, o governo pode estar estimulando a construção de casa e pode estar estimulando a produção de um alimento mais barato, porque se o juro é mais barato, reflete no produtor mais barato, no preço mais barato, a tendência é essa. Então, se a intenção do legislador foi essa no início, isso tem que ser dito e visto, para depois a pessoa, não, mas agora é quem compra LCA que está se beneficiando com a isenção. É um raciocínio que não bate, não fecha, não deve ser adotado para se identificar um incentivo fiscal. O incentivo fiscal precisa da sua razão de ser. E aí, um último exemplo, além de uma infinidade de outros que existem,
Mais um último exemplo, que é a incidência diferenciada do imposto de renda sobre os rendimentos de aplicação financeira. E aqui, de novo, a história de beneficiar quem tem mais, quem tem menos e tal. E aí eu tenho aqui duas exposições de motivo, de medidas provisórias assinadas por coincidência pelo presidente Lula. Uma em 2004, e a medida provisória e a exposição de motivos foi assinada por Antônio Palocci Filho, e outra de 2025, e a exposição de motivos foi assinada por Fernando Haddad. Na de 2004, está dito que foi instituído, nessa época, cerca de 20 anos, um incentivo para promover a poupança de longo prazo mediante concessão de estímulos tributários. Poupança de longo prazo, uma análise econômica. O governo pretendeu estimular essa poupança de longo prazo. E como é que ele fez? Ele disse: quem aplica no mercado, se tirar com 30 dias, ou com 30 dias não, com menos de com 2 anos, vai pagar 22,5%, 2 anos, 22,5%. Se tirar entre 2 anos e 4 anos, vai pagar 17%, 18%. Se tirar com mais de 4 anos, vai pagar 15%. Então está dizendo assim: fique com o dinheiro lá, porque quem ficar com o dinheiro mais tempo vai pagar menos imposto de renda. O dinheiro é o mesmo, o rendimento é o mesmo, mas o seu imposto vai ser menor se a tua poupança for de 4 anos ou mais. Está estimulando o dinheiro a ficar no banco. E isso deve ter sido feito algum tipo de cálculo, alguma coisa que justificasse isso. Por que o governo queria estimular a poupança? Até para estimular também o combate à inflação e ter menos moeda no mercado, pelo mesmo motivo que o Banco Central aumenta juro, para poder as pessoas se sentirem estimuladas a guardar o dinheiro para ganhar juro, ao invés de comprar, e isso não fomentar aumento de preço. Aí vem agora a exposição de motivos de 2025, que diz assim: a simplificação pode trazer efeitos positivos de eficiência econômica e de equidade, uma vez que, de acordo com as regras atualmente vigentes, as alíquotas superiores à alíquota uniforme proposta são concentradas nos indivíduos que não dispõem de prazo longo para realizar seus investimentos, geralmente aqueles com menor capacidade contributiva. O que ele está dizendo? Aquele que tem que aplicar e tirar o dinheiro logo, com menos de 2 anos, é o que paga mais caro. E esse é o que precisa de mais dinheiro. Então eu tenho que atender a essas pessoas. O que é que essa medida, o que é que essa exposição de motivo está dizendo? Aquela outra está errada. Ou foi aquela primeira que está certa e a errada é essa? São visões antagônicas, conflitantes. Ou eu quero estimular a poupança, ou eu não quero estimular a poupança. Não, mas é porque o governo agora realmente não quer estimular a poupança, não. Ele está achando ruim o juro alto do Banco Central, ele quer dar mais dinamismo à economia, ele quer que o dinheiro circule. É uma visão completamente diferente. Aí diz assim: eu posso até justificar a mudança dessa visão. Depois de 20 anos, o Brasil passou a ser um país com grande poupança. Eu digo: será que passou mesmo? Será que a análise econômica justificaria essa mudança? Será que nós estamos num momento de estímulo realmente de irrigar o mercado com mais dinheiro, tirando dinheiro logo, estimulando que o investimento seja de curto prazo, para que o dinheiro seja destinado ao consumo? É isso mesmo que é bom? Será que é bom? Ah, a ideia é pensar maior, é pensar dentro dessa visão que justifique ou não a concessão de determinados incentivos, determinados benefícios. E não simplesmente ficar tratando topicamente, individualmente, como se eles não tivessem vinculados a esse efeito maior na economia, como se fosse um favor específico daquele momento para aquela pessoa, quando não é, nem deve ser, e toda vez que for tratado assim, está errado. E isso me fez lembrar um assunto que, que não tem uma ligação direta com o que nós estamos falando aqui, mas eu acho que falta também essa visão maior sobre ele, que é a questão do salário, do que é salário, do que significa salário, da razão de ser do salário,
e do chamado empréstimo consignado. Se o salário tem que ser protegido, e a nossa Constituição Federal protege o salário do trabalhador, esse salário tem que ser protegido ou não. Tem ou não tem que ser protegido? Se eu decido proteger o salário, uma das coisas que se aprende em direito, especialmente direito do trabalho, nos primeiros anos, nas primeiras disciplinas do curso, é de que o salário é impenhorável. Por que, que o salário é impenhorável? Não tem natureza alimentar. Então, tem natureza alimentar e impenhorável por quê? Porque se eu tiro daquela pessoa, eu estou tirando da comida dela. E nós não estamos aqui criando nada de novo. A civilização ocidental passou a dar um tratamento ao devedor, um tratamento minimamente digno. Porque o devedor, nos tempos antigos, era chicoteado em praça pública, era transformado em escravo, passava a vida trabalhando porque não pagou a dívida. Era assim que o devedor era tratado. Depois de algum tempo, não, o devedor não precisa ser tratado assim. A gente extrai dele o patrimônio necessário para pagar a dívida. Mas como ele precisa ficar vivo, que eu não vou matar o cara, ele precisa, então ele tem que ter salário. Então o salário eu não posso tirar. É simples o raciocínio. Eu não vou tirar o salário dele porque ele tem que comer. Senão eu vou condenar ele à morte, se eu tirar o salário dele. Porque eu vou bloquear o salário todo logo. É daí que vem a proteção ao salário. O salário é protegido por isso, por essa razão. Aí vem agora, não, mas agora pode tomar dinheiro emprestado, oferecendo o salário como garantia. Mas o que foi que mudou mesmo? Por que agora pode? Não, porque o trabalhador, o pobrezinho quer comprar uma motocicleta, quer comprar uma TV de 50 polegadas, quer fazer uma viagem, um aniversário para a filha de 15 anos, não tem dinheiro. Eu digo, ele tomar emprestado, ele sempre pôde. O mercado é livre. Ele só não pode dar como garantia o salário. O salário é que ele tem que comer com aquele dinheiro. Ele não pode dar como garantia, mas se ele chegar no banco e convencer o gerente de que ele merece o empréstimo, o gerente vai emprestar para ele. Ele não pode dar o salário como garantia. Não, mas agora pode. Aí vem a história. Compromete até 10%, até 20%, até 30%. Ora, se eu já ganho R$ 1.500, vou comprometer 30%, eu não consigo comprar nem feijão com 1.500, ainda vou comprometer 30% para pagar o salário, para pagar o empréstimo. Como que eu vou comprometer esse dinheiro para pagar o empréstimo? Aí vem, não, mas é bom assim. É para o dinheiro girar na economia e tal. Quem é que ganha com isso? Ganha com isso o banco, que empresta a juros consideráveis e tem a certeza de que vai receber, que desconta na fonte aquilo ali. Onde é servidor público, fica melhor, porque tem a estabilidade, dificilmente ele vai perder o emprego. Aposentado, melhor ainda, porque esse aí vai receber a aposentadoria dele o resto da vida que ele ainda tiver. E o da iniciativa privada, não, isso pode ser demitido, eu não posso ter muita certeza. Aí vem uma lei nova e diz, não, o da iniciativa privada também tem direito que garante com o FGTS. A ideia é bom isso ou não é bom isso? Eu estou negando o princípio originário de evolução da nossa sociedade ocidental, que resolveu dar ao devedor um tratamento minimamente digno, ou eu vou tirar desse devedor o salário dele. Ele não precisa de salário, ele está devendo, agora ele tem que pagar a conta. É raciocínios assim que eu acho que a gente pode exercitar a nossa reflexão. Aqui eu não estou trazendo nenhuma solução, não estou simplesmente dizendo que tem que mudar, estou só trazendo um pensamento, uma razão de ser. Às vezes a gente se acostuma a raciocinar diante daquele caso concreto, daquela visão muito tópica, muito específica para determinado assunto, problema, questionamento, e a gente esquece de ver o todo, esquece de ver a razão de ser das coisas, esquece de ter a noção do que por que realmente as coisas são assim. Diante disso, é que essa reflexão cabe para que a gente amadureça um pouco o enfoque que pode ser dado a determinado assunto. Mas eu acho que já falei demais hoje, é uma exposição longuíssima, falei muito mais do que eu queria ter falado, trazendo apenas algumas considerações. Encerro aqui essa provocação ao debate, passando aqui a palavra ao professor Paulo Marinho, que tem algumas considerações a fazer a respeito do tema dos incentivos fiscais, do regime jurídico dos incentivos fiscais, e a gente dá seguimento ao nosso encontro de hoje. Professor Pado, por favor.
Muito obrigado, doutor Schubert. Primeiramente, parabenizá-lo, como sempre, né, pela profundidade da abordagem, pela o nível, né, de conhecimento demonstrado sobre o assunto e sobre uma análise crítica, né, uma análise crítica construtiva acerca de todo o tema em si, como do que está em volta do tema. É, a minha fala aqui é só tecer algumas considerações, a título até de fomentar o debate, enriquecer o debate, inspirá-los a trazer, fazer algum questionamento, alguma reflexão. É, na verdade, concordo plenamente com o Dr. Schubert quando ele critica a expressão favor fiscal. Seria mais adequado a expressão estímulo ou incentivo, né? Em vista que, normalmente, é, 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 essas reduções de base de cálculo, concessão de crédito presumido, enfim, todo esse arcabouço que desonera o contribuinte no todo ou em parte, ele tem como objetivo o cumprimento, né, do artigo 3º, inciso 3 da Constituição Federal. Está logo lá no artigo 3º, inciso 3, que constitui um dos objetivos da República Federativa do Brasil, a redução das desigualdades socioeconômicas entre as regiões do país. Nosso país é um país extremamente desigual, seja por questões climáticas, seja por questões de solo, seja por questões geográficas, seja por questões culturais e, sobretudo, por questões econômicas. Então, o artigo 151, inciso 1 da Constituição, já em matéria tributária, visando dar um mínimo de concretude a esse objetivo que está no artigo 3º, ele diz que, embora a tributação deva ser igual em todo o território nacional, que é o tal princípio da uniformidade geográfica, poderá haver a concessão de benefícios, incentivos fiscais que visem reduzir essas desigualdades socioeconômicas. Ou seja, o incentivo, o benefício fiscal, ele se justifica na ideia de reduzir o, as desigualdades socioeconômicas, nos termos do artigo 3º, inciso 3 da Constituição. Daí que não é um favor, daí que é um estímulo, um incentivo em alguém buscar um local, vamos dizer assim, que não tem o mesmo nível de desenvolvimento social, econômico que os outros locais, que as outras regiões do país dispõem, e lá se instalar, lá empreender, tendo, inclusive, que aguardar um período em que aquela mão de obra esteja pronta para ser usada, aguardar um período em que a infraestrutura esteja adequada. Enfim, foi feito todo um investimento aparentemente até oculto para poder dotar aquela região, até então em níveis de desenvolvimento econômico indesejáveis, a um nível esperado de desenvolvimento econômico. Então, favor é uma palavra um tanto quanto ditatorial. Melhor seria substituí-la por estímulo ou incentivo, se vierem na forma de cumprir com a redução das desigualdades socioeconômicas. Por outro lado, o que se chama de favor pode vir na forma de respeitar o mínimo vital, respeitar a dignidade humana. Uma renda abaixo de R$ 5.000 não é favor nenhum isentá-la de imposto de renda. Simplesmente porque não há demonstração de capacidade contributiva para fins de imposto de renda. Mínimo vital, mínimo existencial, dignidade humana, não parece favor nenhum. Muito pelo contrário, é cumprimento ao texto constitucional no que tem de mais sagrado, que é o mínimo existencial, a dignidade humana de não tributar uma pessoa por imposto de renda, pessoa essa que não apresente uma capacidade contributiva ínfima para tanto. Por outro lado,
também pode respeitar isonomia, igualdade, tratar igual os iguais e desiguais os desiguais, na proporção das suas desigualdades, dentro daquela visão aristotélica clássica, né? Então, às vezes se desiguala para trazer uma igualdade, para trazer uma isonomia. Também não é favor, é cumprimento à cláusula pétrea, é cumprimento ao que se tem mais sagrado no texto constitucional. Mas, indo aqui para os finalmente da minha fala, nós temos aí uma novidade que, particularmente a mim, me causou uma certa inquietação, que é a reforma tributária. A reforma tributária proíbe expressamente a concessão de novos benefícios fiscais, novos incentivos fiscais. Até porque o ICMS vai desaparecer, né, junto com o ISS, mas isso também não seria motivo para acabar com os incentivos fiscais, porque a competência não passa a ser federal. Criou-se a tal competência compartilhada do IBS entre estados e municípios. Então, eu não vejo óbice prático, sequer do ponto de vista prático, de que esses incentivos, esses benefícios fiscais continuassem sendo conferidos. Exatamente nessa perspectiva de reduzir as desigualdades socioeconômicas. Mas, sob a justificativa, ou quem sabe, pretexto, de acabar com a guerra fiscal, a emenda constitucional 132 de 2023, reforma tributária, proibiu a concessão de novos incentivos fiscais. E ainda fez mais. No seu artigo 12, a emenda constitucional previu um tal fundo de compensação de benefícios fiscais, ou seja, a União vai repassar dinheiro para estados compensarem as empresas, né, que foram destinatárias de benefícios fiscais, benefícios estes que serão reduzidos gradativamente de 2029 a 2032, nos termos do artigo 384 da Lei Complementar 214/2015, 2025, perdão, que foi exatamente a lei complementar que regulamenta o IBS e a CBS. Então, de 2029 a 2032, os incentivos fiscais serão escalonadamente reduzidos em matéria de CMS, vindo a ser criado, por conseguinte, esse tal desse fundo, nos termos do artigo 12 da Lei Complementar, aliás, da Emenda Constitucional 132, que visa compensar. Eu acho, doutor Schubert, isso muito preocupante, porque a maioria dessas indústrias, elas estão nessas regiões mais vulneráveis economicamente, exatamente por conta do incentivo fiscal, por conta do benefício fiscal. Você está ali na região denominada Polígono das Secas, que compreende ali o Agreste Pernambucano, ou em regiões de índices pluviométricos baixíssimos. A pessoa está lá levando renda, levando capacitação, levando emprego a quem mais precisa nesse país de extensa densidade e configurações territoriais, e não vai ter nada em troca do governo em termos de estímulo fiscal, benefício fiscal, particularmente, respeito a opiniões em contrária, pode até me mostrarem o contrário, mas por hora não. Eu penso que não caminhou bem de forma alguma a emenda constitucional 132, a reforma tributária, quando optou por abolir os incentivos, os benefícios fiscais, porque a ideia aí é exatamente igualar desiguais e não criar nenhuma vantagem desproporcional para X, Y ou Z. Seriam apenas essas as minhas considerações, né? E devolvo a palavra ao doutor Schubert e
para alguém da plateia, seja virtual, seja presencial, que esteja conosco, para, se quiser, enriquecer, contribuir ainda mais para um debate de um tema tão promissor como é esse. Bom, alguém quer fazer alguma pergunta, alguma manifestação que nos ajude a dar sequência aos nossos debates? Alguma provocação? Concordo, não concordo? Pode ser assim, não pode, está certo, está errado? Estou vendo aqui o professor Hernandes Nepomuceno, que está aqui numa janela bonita, está conversando com algum compromisso lá dele. Bom, a partir do que o padre... Pois não, diga aí, Igor. Opa, bom dia primeiramente aí, né? Bom dia. Dr. Schubert, Dr. Pado. Eu li muito a respeito sobre... Eu já tinha esse pensamento, mas eu vi que já debateram sobre isso. É, a resolução de talvez criar, para simplificar a complexidade do sistema tributário brasileiro, a criação de um imposto único, né? Qual é a opinião de vocês sobre isso? Bom, levando em conta o que o Paulo colocou e o Igor, vou procurar aqui fazer alguma consideração sobre isso. Os benefícios regionais, que são concedidos, na maioria das vezes, por estados, para atrair investimentos aos seus territórios, eles são criticados porque eles passam a ser a única razão. Como o Pado colocou aqui, não, a única razão da empresa estar aqui é o benefício. Então, esse benefício vai se eternizar, vai ser constante, permanente, não deveria ser assim. Mas o que motivou a concessão do benefício? A razão foi atrair a empresa, e a empresa veio por conta disso. Mas o que é que motivaria a empresa a ficar naquele território se o benefício fosse retirado? Agora ela vai contar com a boa estrada ligada a um porto, a um aeroporto, para escoar sua produção. Ela vai contar com uma estrada de ferro, uma estrada rodoviária. Ela vai contar com uma infraestrutura que a possibilite continuar produzindo e vendendo seus produtos. Ela vai contar com uma mão de obra qualificada que vai poder fazer uso dela para manter a sua atividade em, em produção, em exercício. Ela vai contar com a infraestrutura que contaria se ela estivesse numa região mais rica, ou pelo menos com algo parecido, que justifique pelo menos o preço do frete de transporte da mercadoria para os grandes centros consumidores. Se vai, ótimo. Se não vai, a situação continua. Não é que a empresa esteja lá só por causa disso, é porque realmente não tem outro motivo. O Estado não deu outras condições, o Estado não mudou a realidade de fato. Se essa realidade de fato tivesse sido alterada, aí poderia se dizer, não, não vou mais dar um incentivo não, porque agora a concorrência foi desleal. Ela está igual a outra e essa aqui ela está com incentivo. Mas enquanto a realidade de fato não muda, não tem como se exigir que a tributação mude, que o incentivo seja retirado. A, a, a outra colocação que o Padre fez aqui com relação a favor, incentivo, às vezes nem tudo é incentivo. A palavra mais fácil de usar, mais adequada pode ser incentivo, mas em algumas situações as isenções são concedidas como forma de apoio a uma situação de deficiência. Não podemos até dizer que é um incentivo que a indústria venha se estabelecer numa região pobre, ok. Mas, por exemplo, a isenção concedida a- ao aposentado portador de moléstia grave. É claro que isso não é um incentivo, não é um estímulo. É uma pessoa que está doente, mas é um apoio, porque quem está nessa situação de saúde precisa investir na recuperação da sua saúde. E quando ele vai investir na recuperação da saúde, vai gastar dinheiro. E o Estado está contribuindo para esse investimento na recuperação da saúde.
É claro que podem existir distorções, tem gente que está deduzindo despesa que não era para deduzir, são detalhes de aperfeiçoamento desse apoio, mas o apoio se justifica a partir daí. E aí vale a referência. O Pado falou da desigualdade do país, desigualdade geográfica, desigualdade econômica, desigualdade cultural, e ela é realmente inegável, a desigualdade, mas com relação à questão econômica, as desigualdades são abismais e cada vez maior. E nós vemos que o nosso sistema tributário contribui para aprofundar esse abismo. Ao invés de diminuir, ele aprofunda o abismo. Nas mais diversas situações. A gente não pode encontrar um culpado. É por isso que a proposta aqui é da gente refletir, nós todos refletirmos sobre a razão de ser das coisas, sobre os princípios que levam a determinadas situações, para que a partir dessa reflexão a gente possa ter uma conclusão um pouquinho mais clara, mais ampla sobre o problema. Então, assim, a ideia de por que o sistema tributário é regressivo, por que ele tributa mais pesadamente quem menos tem? Aí a resposta chega a ser óbvia. É porque quem menos tem menos influência no poder. E tendo menos influência no poder, não vai poder convencer as pessoas que fazem esse poder a lhe tributar menos. Já quem mais tem, influencia, muitas vezes elege quem está no poder e diz: comigo não mexe. É o que tem acontecido sempre, sempre, historicamente no nosso país. Tem um exemplo que tem circulado, inclusive, com vídeos, com comentários, com memes na internet com relação à tributação pelo IPVA das aeronaves, dos jatinhos. Aí diz assim, não, o dono de jatinho agora vai pagar IPVA, porque a reforma tributária mudou isso. A reforma tributária agora tirou. Aí a gente vê, mas por que tinha? A Constituição de 88 trouxe o IPVA, incidentes sobre veículos automotores, ponto. Ora, um avião é automotor, ele tem um motor e voa. Um barco é automotor, ele tem um motor e navega. Um carro é automotor. Por que é só carro que é tributado pelo IPVA? Aí a questão foi colocada, os estados começaram a tributar aviões e barcos, e os proprietários desses aviões e desses barcos começaram a achar ruim, principalmente as companhias aéreas, que acharam que iam pagar uma fortuna nos seus jatos e repassar esse tributo para o valor das passagens e encarecer muito. Aí vem a pressão e diz assim, não paga o IPVA sobre isso. Mas por que mesmo que o Supremo entendeu, e aí foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal, entendeu que não incide o IPVA sobre veículos automotores aéreos e fluviais e marítimos? Porque historicamente o tributo que incidia sobre os veículos era a taxa rodoviária única, que aí dizem os críticos, com razão, que nem era taxa, nem era rodoviária, nem era única. Mas tinha esse nome de taxa rodoviária única. Como o IPVA veio para ficar no lugar da taxa rodoviária única, então ele veio para alcançar a mesma riqueza, alcançar a mesma realidade econômica. E essa realidade era a propriedade de veículos automotores terrestres, rodoviários. Então, eu não vou estender isso para avião e barco. Eu tenho sérias críticas sobre essa decisão do Supremo. Eu acho que o Supremo não andou bem com essa interpretação histórica, mesmo entendendo que ele limitou o poder de tributar, mas limitou o poder de tributar de uma maneira desigual, deixando fora da tributação quem talvez mais possa pagar esse imposto. Mas a decisão foi tomada, foi o plenário do Supremo, os estados tiveram que se adaptar, tiveram que retirar a tributação dos veículos aéreos e fluviais e marítimos, e a situação se estabilizou. Mas continuou sendo colocado como um foco de regressividade. Quem tem o seu automóvel paga. Quem anda de ônibus, salvo um estado que dê isenção específica no seu território, em princípio deveria pagar, mas quem voa não paga. Aí vem a emenda constitucional 132, institui a reforma tributária e diz, não, agora aeronaves e barcos vão pagar também. Tá.
Mas aí vem um parágrafo e diz: salvo se essa aeronave for de um operador para prestar serviços a terceiros, autorizado a operar. Então, como está previsto na Constituição, ela tem um status de imunidade. Então, a Constituição deu imunidade tributária do IPVA ao operador, aquele que estiver autorizado a operar uma aeronave para prestar serviços a terceiros. Isso é muito genérico, é muito amplo. Qualquer um que tenha um avião pode tirar uma autorização para operar e prestar serviço. Eu posso até nem prestar. O artigo da Constituição não fala em prestação efetiva, diz só que ele estou autorizado a operar. Eu posso nem operar nunca isso. Ou posso fazer um transporte uma vez na vida para dizer que eu transportei alguém e cobrei o frete, cobrei a passagem. Basta isso para não pagar o IPVA daquele avião. É fácil de atender a essa regra, é fácil de atender essa condição e alcançar a imunidade. Então, pode ser uma mudança que não mudou. Aquela história do Lampedusa. Vamos mudar para ficar como está. Bom, a, a consideração é apenas para mostrar que o Supremo entrou na história quando tirou IPVA sobre os aviões. O Congresso entrou na história quando não tratou desse assunto de maneira adequada, fazer uma emenda constitucional para melhorar a redação. Mas veio a emenda agora constitucional e fez, mas veio uma emenda que deu essa possibilidade de alargar a imunidade de uma forma destemperada, desmedida. Todo mundo pode agora gozar da imunidade. Então, todos colaboram para que o dono do avião não pague. Não é para pagar, não é para pagar, ponto. Bom, é esse o país que nós queremos, é esse sistema tributário que nós queremos. A pergunta fica para que possamos refletir e, quem sabe, talvez contribuir para um eventual. Bom, alguém? Mais uma provocação que faço. Olá, bom dia. Estão me ouvindo? Bom dia, Letícia. Bom dia. Estou lhe ouvindo, não estou lhe vendo, mas estou lhe ouvindo bem. Pronto. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizá-los pela exposição. Eventos como esses e palestras como essas precisam ser cada vez mais feitos, porque quanto mais a gente questiona, mais a gente tem a possibilidade de uma resposta ou de alguma mudança. Porque o cenário agora que nos mostra não é o melhor. E com relação ao fim dos benefícios fiscais, eu particularmente acredito que não há pontos positivos. Falando como a nordestina, eu acredito que é prejudicial, em todo ou em parte, ao desenvolvimento equilibrado do nosso país. Embora o argumento de que o fim das guerras fiscais seja importante e frequentemente invocado, né, como uma justificativa para essas mudanças, eu questiono se essa perspectiva é realmente adequada quando analisamos a realidade socioeconômica das regiões como o Nordeste, como muito bem falado nessa palestra. O saudoso professor Hugo de Brito Machado sempre mencionava que as guerras fiscais, na verdade, deveriam ser cunhadas como guerra santa, tendo em vista que, por conta deles, foi instituído não apenas benefícios, mas talvez uma oportunidade efetiva para estados como o Nordeste, que tiveram, com esses benefícios, uma superação histórica de deficiências geográficas, econômicas e de limitações da infraestrutura financeira. E esses instrumentos foram usados até hoje com muita potência. E aqui eu questiono se na Constituição, que é estabelecido como um objetivo fundamental a redução das desigualdades regionais, em seu artigo 3º, inciso 3º, que os incentivos fiscais regionais historicamente funcionaram, né, como esses instrumentos da efetivação desse mandamento constitucional. Como os senhores avaliam a constitucionalidade e a eficácia das novas regras tributárias que eliminam esse mecanismo? Será que efetivamente o que eles estão estabelecendo ali como fundo regional vai ser útil na prática para alcançar esse objetivo fundamental da Constituição? Assim, eu me pergunto, participei de algumas palestras que eles disseram que sim, esse fundo regional vai gerar uma distribuição proporcional, mas aqui já trago outro questionamento. Será que essa distribuição proporcional é efetivamente justa quando um dos critérios é, por exemplo, populacional, que na região sul-sudeste é maior do que o daqui? Será que lá eles precisam de mais dinheiro? Qual seria a forma que vocês indicam que poderia ser uma solução ou talvez uma ajuda
para que essas desigualdades não sejam ainda mais exacerbadas. E, além disso, uma última pergunta, com a mudança da tributação, que antes era cobrada na origem, agora sendo cobrada no destino, acaba ainda fortificando essa dificuldade de conceder incentivos fiscais, ainda que fossem permitidos, isso por si só, essa mudança, já não seria suficiente para tolher essa ajuda em encerrar com as desigualdades regionais? Sei que falei demais, fiz duas perguntas, mas, enfim, de toda forma, agradeço pela oportunidade de ouvir a palestra. Letícia, muito obrigado pela pergunta. Ela permite que seja abordado o aspecto que não foi ainda abordado, que é a questão do fundo e dessa tributação no destino. E indago ao Padre se ele quer fazer alguma consideração sobre o fundo de distribuição para combate à desigualdade regional, se você tem alguma consideração específica sobre isso ou não. A ideia do fundo, eu vejo como algo que pode até ter uma boa intenção, mas na prática pode não funcionar. O aspecto da participação de todos os estados, ao meu ver, já indica que não vai funcionar bem. Porque se é para combater a desigualdade, eu não posso nem por hipótese admitir que o melhor vai ser beneficiado com o fundo. Se é desigual, a desigualdade necessariamente é relativa, é comparativa. Eu só posso ser desigual se eu me relacionar com alguém. Então, a desigualdade surge quando eu tenho um estado mais rico e um estado mais pobre. E se eu estou trabalhando para que essa desigualdade seja reduzida, atenuada, ou até de uma maneira muito satisfatória extinta, eu não posso atender o mais rico. O mais rico tinha que estar fora dessa distribuição. Eu teria que ter um critério para só beneficiar os estados e as regiões que mais precisam. E os que menos precisam ficam fora. Não é assim que está o fundo. Todos recebem. E depois vem o critério que a Letícia colocou da população. Ora, se eu vou usar o critério da população como um fator que deve orientar a distribuição desses recursos, eu já estou dizendo, aquele estado que é o mais rico da federação e é o mais populoso, vai receber talvez mais do que os outros. Será que isso vai contribuir para atenuar a desigualdade ou talvez até aumente essa desigualdade? Né? É uma pergunta que fica, o funcionamento desse fundo ainda vai ser tratado, ainda vai ser operado, mas eu não vejo como uma solução, não, Letícia. Eu não vejo esse fundo como algo que possa substituir de maneira a ter uma eficiência prática os incentivos que foram dados até agora. Essa ideia de que vai acabar com a guerra fiscal é uma das bandeiras dos reformadores, dos projetistas da reforma, mas até que ponto essa bandeira é sadia, até que ponto ela foi substituída por uma outra, nós não sabemos. O que sabemos é que, historicamente, não há um movimento consistente da União Federal, que é quem deveria ver esse problema como um todo, no sentido de diminuir as desigualdades. Consistente, não. Um pontual, uma coisinha ali, outra aqui, mas não nada consistente. O próprio financiamento dos projetos através do BNDES mostra que a grande maior parte dos recursos fica na região sudeste. E a outra colocação feita é sobre a tributação no destino. Aí vem uma questão curiosa. Será que existe mesmo essa tributação no destino? Ou será que vai existir mesmo essa tributação no destino? E nós vimos que não vai ter tributação no destino, nem sequer promessa de tributação no destino. O que tem é fala, é dizer, mas na prática a tributação continua sendo feita onde a mercadoria é vendida. É o comerciante, o industrial, o produtor, o prestador de serviço, a pessoa que gerou aquela riqueza, que vai pagar no estado em que ela está sediada. É onde ela fez. Vai continuar sendo assim. A distribuição pelo comitê gestor é que vai levar em conta o destino da mercadoria. Então, vou entregar o dinheiro para o estado onde está sediado o consumidor daquela mercadoria. Mas é a distribuição do recurso, não é a tributação. A tributação continua sendo feita no local do consumo, da origem.
A distribuição do dinheiro é que depois vai para o destino. E quando essa distribuição do dinheiro vai depois para o destino, o grande consumidor continua sendo São Paulo. E São Paulo vai ser o grande recebedor do dinheiro do comitê gestor. E aí a gente vai fazer, mas os outros vão consumir também, tal? Vão consumir também. Mas o incentivo que existia era para a indústria vir para o Ceará e vender para São Paulo. A indústria vinha produzir aqui, mas o destino continuava sendo lá. Não era para a indústria vir aqui e vender para o Ceará, não, porque se fosse para vender para o Ceará, não precisava de incentivo, ela vinha e ficava aqui mesmo. Então, ela vem para cá para vender para lá ou para fora, ou para o Sudeste ou para fora do país. E se é para vender para São Paulo, não vai ter sentido nenhum mais os incentivos e a distribuição dessa produção dos produtores. Vão continuar todos lá mesmo. O pagamento vai ser para lá e o dinheiro vai para lá e a concentração tende a aumentar e, mais uma vez, o Estado brasileiro contribuindo para aprofundar o abismo que já existe da desigualdade regional e social em nosso país. Esse arremedo de fundo de combate às desigualdades não tem uma perspectiva positiva de que vai funcionar, não. Pelo menos essa é a visão que eu coloco aqui, sujeita, obviamente, a todos os ataques e críticas que possam ser dadas, e serão muito bem-vindas e bem-vindos todas as críticas e ataques, para que a gente possa refletir e discutir sobre o assunto. Mas é importante abordar a razão de ser das coisas, para que a gente não fique agarrado na discussão se a vírgula devia ser na direita ou na esquerda e tal. Não. Por que mesmo que tem que ter vírgula? Por que mesmo que esse parágrafo está escrito? O que eu estou querendo dizer com isso? Isso é uma visão que eu acho cada vez mais necessária para a gente não ficar se perdendo em minúcias, muitas vezes vazias. Alguma consideração mais? Dessa vez, o professor Hernandes está mais concentrado. Quer fazer alguma pergunta, Hernandes? Desta vez, sim. A palavra é sua. Professor, eu peço licença para fazer um dado histórico a respeito da questão do imposto de renda. É uma matéria que está sendo discutida, ela é catastrófica do ponto de vista da política que se explica. Então, é preciso lembrar uma coisa que nós passamos, creio que você passou. Até 1982, havia, inclusive, no regulamento do imposto de renda, uma norma que dizia: todos os valores expressos em cruzeiros serão anualmente corrigidos pela mesma norma. Então, todo fim de ano, apesar do desastre, do tamanho da correção monetária, do tamanho da inflação, isso aí não havia essa desigualdade, porque no fim do ano eu fazia minha declaração de imposto de renda e era corrigido, estava na lei. Na época, inventaram de tributar o lucro imobiliário, porque nessa época, mais ou menos, já mais ou menos 1984, quem vendia um imóvel por 1 bilhão, 1 trilhão, qualquer leão que vendesse, não pagava imposto de renda, simplesmente não era tributado. Pressionou-se para que passasse a ser tributado, mas por causa sempre há uma reação, eles fizeram devagar, disseram o seguinte: quem tiver lucro imobiliário superior a 4 milhões passará a pagar imposto de renda pela tabela. Nesse tempo não havia o chamado ganho de capital, pela tabela. E como o lucro imobiliário era a venda, a circulação de capital sobre imóveis era sempre muito grande, o governo achou por bem defasar a tabela, já passou a não se corrigir mais os valores expressos em cruzeiros anualmente, e isso atingiu diretamente o lucro imobiliário, que em mais ou menos 4 ou 5 anos preferiram as pessoas, paga logo tudo, porque a tabela chegou a um ponto que 4 milhões não valia mais coisa nenhuma, não valia mais R$ 10. Isso criou uma escuridão nessa desigualdade de tratamento,
E só em 1988, com a lei, me parece, 7.713, novamente se recolocou as expressões em cruzeiro, dizendo que todo o patrimônio de brasileiros, imóveis e tal, e ganho de renda seria em ORTN, Obrigações Reajustadas do Tesouro Nacional. Então, criou-se essa moeda fiscal. Então, quem ganhasse até 1.000 ORTN era isento de imposto de renda. E em ficando isento de imposto de renda, a minha casa não precisaria aqui, lá está corrigindo, nem apartamento, nem que todos o patrimônio estava em ORTN. Ficaria mais ou menos parecido com estaria em 1982. Só que o governo verificando, e sempre tem isso, que o contribuinte estava sendo justiçado pela igualdade, eles passaram novamente a defasar. Corrige, mas corrige só um pouquinho. Para sintetizar o que nós queremos falar, é que quando foi agora, na campanha do governo atual, ele disse: se eu for eleito, eu vou corrigir a tabela de imposto de renda em 5.000 para ficar zerada, a partir daí a isenção. E só depois de 2 anos, que 5.000 já não é mais aquele 5.000, está fazendo o seguinte: agora, quem ganha até 5.000 por mês não paga. Eu vou tirar qualquer arrudeio para ficar mais fácil de dizer. Então, quem ganha até 5.000 não paga. Aí, eu não vejo nenhum dos juristas, aquele do tempo de Hugo Machado, de Visganda e tal, já não estão mais escrevendo, e os juristas atuais não me estão chamando a atenção sobre esta análise. Tá bom, então a pessoa vai ter 5.000 de isenção. E o governo diz: muito bem, eu vou enrolar o máximo que posso para poder localizar uma maneira de ter uma arrecadação, é isso que se está dizendo, uma arrecadação para compensar essa bondade que estamos fazendo com os contribuintes, porque estamos falando agora, colocando de 2.000, não sei quanto, para 5.000 é isenção. Então, o governo precisa se ressarcir dessa bondade que está fazendo. E todos nós, advogados, incluindo a OAB, incluindo os juristas, incluindo as categorias de classe, esqueceram o seguinte: o governo não estaria fazendo nenhum favor, porque se fosse corrigir pela ORTN, nós teríamos hoje talvez 6, 7 mil isentos. Não estaria fazendo nenhum favor, portanto, não teria esse direito a nenhuma compensação, criar mais tributos, aumentar a carga tributária para se ressarcir de uma coisa que ele não está doando, ele não está fazendo nenhum favor. E esquece também nessas discussões que quando ele está querendo aumentar, digamos que conseguisse uma tributação, encontrar um meio de arrancar esse imposto para eles, está esquecendo que aumentar para 5.000 está aumentando a renda das pessoas, que aumenta o consumo, que aumenta a tributação em todos os sentidos, federais e tudo, e isso eu não considero compensação, isso na realidade é um aproveitamento. Aproveita-se de aumentar o imposto para poder dizer que tem que se ressarcir. A outra coisa também me parece política, que nós estamos dando 5.000, não estamos dando 5.000. O povo, a OAB, nós advogados, é que esquecemos que deveríamos já ter entrado com ação para pedir essa defasagem, como já pedimos em outros casos, porque essa atualização desde 1988, que a defasagem vem crescendo todo o tempo, assustou logo no primeiro ano a pessoa mais entusiasmada, que foi o professor Henry Tilbury, que apesar de não ser brasileiro, era entusiasmado, e ele escreveu um livro chamado O Novo Imposto de Renda do Brasil. Ou seja, agora não tem mais defasagem na declaração de renda todo ano. Quando ele lançou o livro, ele escreveu quando saiu, quando ele lançou o livro, ele disse: me arrependo porque já tiraram de novo essa igualdade. Então, eu gostaria muito de lembrar o seguinte, que desde a Lei 7.713 para cá,
A gente tem, os contribuintes temos um crédito muito grande contra o governo, que ele, em aumentando para 5 mil, ou 6 ou 7 mil, se fosse o caso, não estaria fazendo nenhum favor, mas apenas deixando de acumular a defasagem contra os contribuintes. O crédito está ficando aí na base da prescrição. De 88 para cá, já se perdeu muita coisa. Em síntese, era isso. Eu gostaria muito de ouvir alguém falar sobre isso, essas entranhas de raciocínio, porque nós que trabalhamos contra o governo e trabalhamos com precatório, sabemos que passamos muitos anos recebendo precatório defasado, sem essa correção, com essa defasagem. Eu tive ações aqui de empresas, e eu fazia um outro controle, empresa que o meu precatório era, quando eu fazia o precatório, era de US$ 1,5 milhão, e aquilo me dava uma alegria muito grande, que eu agora vou comprar a minha casa. E quando recebia, não dava para pagar sequer a despesa do custo do processo em Brasília, que a gente pagava a escritório de Brasília para dar assistência. Porque quando chegava, aquele US$ 1,5 milhão não valia US$ 100 mil, não valia US$ 50 mil. E isso no Brasil continua. Nós temos essa diferença muito grande quando é um débito contra o governo e quando é um débito a receber do governo. É sempre com esta defasagem, é sempre tomando uma parte. E me permita tocar agora para terminar um assunto que nem é da matéria, mas isso já foi discutido, até quando o doutor Hugo fez doutorado, veio para cá um professor Roque Carrasa e teve um semináriozinho lá na Unifor, e um juiz perguntou que tinha esse advogado Hernandes Oliveira que requeria, nas suas petições, que os juros em precatório, os juros do crédito, do indébito, fossem pagos a partir da ocorrência. E o Código Tributário Nacional tem um artigo que diz que o juro é a partir do trânsito em julgado. Ora, mas o trânsito em julgado pode durar 10, 12, 15 anos. Então, os juros que se perdem no precatório por esse mesmo sistema, por essa mesma desigualdade, por essa mesma injustiça, quem recebe precatório, talvez o governo faça, o governo que eu digo são os credores, os devedores federais, deixem de resolver a ação, porque se eles ganharem 15 anos para dar o chamado definitividade do seu crédito, eles já perderam 15 anos de juros. E isso não se tem coragem de enfrentar o Código Tributário Nacional, que ele é absolutamente contrastante com o princípio da igualdade. Muito obrigado aí pela paciência. Obrigado, Hernandes, pela pergunta e a oportunidade de aclarar que a questão da tabela do imposto de renda é uma questão de natureza econômica, é o valor da moeda. Você colocou muito bem a questão da correção da tabela. Quando ela fica muito tempo sem correção, ela tem uma tendência a se tornar regressiva, porque ela vai atingindo valores com menor poder de compra. Em 94, instituído o Plano Real, a nossa moeda readquiriu mais, vamos chamar, substância, mais permanência de valor. A correção monetária foi abolida do ponto de vista legal. Se passou a falar em juro. Quando eu disse que não se falava em juro antes, é porque a inflação era tão absurda, de muitos por cento ao mês, que qualquer juro que se falasse não teria o menor sentido. Depois, com a estabilização da moeda, o juro passou a ser mais relevante e a correção monetária também, embora tenha perdido a importância, mas também ainda continuou de alguma maneira, tanto que a tabela de vez em quando é corrigida e precisa ser corrigida. O que acontece é que não estão fazendo essa correção. E como não estão fazendo a correção, a tabela defasa com o tempo. E a sugestão do Instituto Cearense de Estudos Tributários, Hernandes, é que essa tabela seja com as suas faixas definidas em número de salários mínimos, para que a partir de tantos salários mínimos pague tanto, depois tanto, que aí a correção é automática, é pelo salário mínimo da época que a tabela foi aplicada, do momento em que a tabela foi aplicada. Mas o governo não tem,
vamos chamar assim, disposição para fazer isso, porque ele tem medo de perder dinheiro, tem medo disso contrastar com a política de ganho real do salário mínimo. Aí se diz, mas o salário mínimo também não pode ter ganho real. Como não pode? Ele está tão defasado. O salário mínimo calculado pelo Diese era para ser R$ 7.000 hoje. E ao invés de 7, não se paga nem 2.000 ainda. Então a ideia da defasagem do salário mínimo está sendo ainda perseguida, procurada. É uma situação difícil. Então vamos trabalhar com a tabela do imposto de renda em salário mínimo que minoraria essa defasagem, diminuiria o problema. Mas isso não se faz. Pelo contrário, o projeto de lei lá é muito complexo, cheio de regras, Hernandes, e que a gente pensa que é simples só não tributar abaixo de 5.000, mas a lei trouxe muitas outras disposições que precisam ser consideradas. Então, assim, é a questão da correção da tabela, que precisa ser feita, e a estabilidade da moeda, porque a questão do precatório e de qualquer outra demora de pagamento não se deveria resolver necessariamente em juro, mas com moeda estável, né? Então, quando eu tenho 100.000 devido hoje, se eu vou pagar 100.000 daqui a um ano, 10 anos, teria que ser os mesmos 100.000. E não é, porque a inflação tirou o poder de compra da moeda. Mas isso é uma questão muito mais econômica do que propriamente jurídico-tributária. Agora, que a correção da tabela tem que ser automática e por um critério de justiça, não tenha dúvida que sim. E aí, como já falei, a sugestão do Instituto é que essa tabela fosse fixada em número de salários mínimos. Mas o que se nota, Hernandes, é um raciocínio econômico e cruel. Eu vi uma pessoa defender que aposentado não poderia ter a correção monetária pelo salário mínimo. Aí, mas por que não? Porque o salário mínimo contém um ganho real e só deve ser pago ganho real para quem trabalha. Aposentado já não trabalha, já não produz, ele não tem que ter ganho real, não. Mas não é ganho real, ele tem que ter a manutenção do que ele ganha. Senão ele vai morrer de fome. Não, aposentou, morre. Então eu vou matar logo esse aposentado, tem que só dar dando despesa. Então, o raciocínio que a gente chega à conclusão é essa. Então, a ideia é uma estrutura de base que corresponda a uma justiça social, que corresponda a uma adequada distribuição da receita e da despesa. Então, a ideia é essa, mas é difícil, Hernandes. É difícil do ponto de vista político, é muito difícil. Os conflitos de interesse são inúmeros, cada um puxando a brasa para sua sardinha, ninguém querendo pagar nada, e quem mais tem é quem mais influi, por isso que quem mais tem é quem menos paga. Essa é a história do nosso país, que a gente está torcendo para mudar. O ministro Haddad fez uma festa. Conseguimos o projeto de lei para poder reajustar a tabela para R$ 5.000, com uma conquista política, mas logo em seguida o próprio governo pede para retirar a urgência e fica aquele projeto lá amornando no Congresso, ninguém sabe se quer agora, mas se vai sair, quando vai sair, quem é que vai desfraudar essa bandeira política de ter conseguido uma conquista que, como você muito bem disse, nada mais é do que o resgate de uma dívida antiga. Não deveria estar se cobrando imposto para esses valores, nunca. Então, o erro foi ter cobrado no passado. Passar a não cobrar a partir de agora é corrigir um erro e não conferir nenhum benefício a ninguém. O raciocínio seu está perfeito, é exatamente assim. Mas vamos lutar, e o que nós podemos fazer por enquanto é discutir e refletir sobre este assunto e outros que nos sejam colocados, que a gente analise aqui. Para encerrar, eu abro novamente a palavra para ver se alguém quer fazer alguma consideração. E como aqueles presidentes de comissão do Congresso, quem está a favor, fique como está, não se levante. Pronto, encerrada a sessão. nós já, nós já alongamos muito o tempo de hoje. Renovo o convite para que quem tenha interesse apresente temas para os 7. Esses temas podem ser apresentados por e-mail, com observação na página do Instagram. Tem o nosso secretário Welson Girão, que recebe todas as mensagens e vai dar um encaminhamento adequado a elas, para que a gente possa analisar aqui as sugestões de temas para selecionar aqueles que serão objeto do nosso debate nas sessões que virão. Mantemos a nossa rotina de fazer uma sessão por mês, a última terça-feira de cada mês, que também faço o convite a todos que participem para que a gente possa conversar sobre matéria tributária, debater assuntos como este, para melhorar um pouco o nosso conhecimento da realidade,
da realidade econômica tributária do nosso país e, de uma maneira ou de outra, por menor que seja a nossa contribuição, mas que a gente tenha elementos para decidir o caminho a tomar, de que maneira eu vou ver as coisas, de que forma eu vou ajudar a construir uma opinião pública, vou formar uma opinião para começar a mudar as coisas de forma mais positiva, de diminuir as nossas desigualdades que não fazem bem a ninguém. Agradeço a participação de todos, encerra aqui a nossa sessão de hoje, mais uma vez renovando o convite para julho, onde teremos no final do mês, na última terça-feira, mais uma de nossos encontros. Muito obrigado e um bom dia a todos.